Os tesouros perdidos do reino animal é um termo que se refere aos animais que foram extintos da Terra, e à possibilidade de que eles possam um dia retornar. À medida que nós, seres humanos, continuamos a expandir sua influência no planeta, o número de espécies que foram extintas tem aumentado constantemente. A perda de espécies pode ter um impacto negativo na biodiversidade e nos ecossistemas em geral, podendo até afetar a capacidade da população humana de acessar alimentos e recursos. Ou seja, a extinção dos animais consequentemente será a nossa extinção. No entanto, com a introdução dos avanços da tecnologia, a possibilidade de trazer espécies extintas de volta à vida tornou-se uma realidade. Através do uso da tecnologia de clonagem e da reintrodução de espécies extintas, agora é possível potencialmente reviver animais que antes vagavam pela Terra. Vocês acreditam que isso seria possível? Neste vídeo, vamos explorar o conceito de tesouros perdidos do reino animal e discutir o potencial de renascimento de espécies que foram extintas. O conceito de reviver espécies extintas não é novo. Durante séculos, os humanos procuraram trazer de volta as criaturas que perderam outrora. A ideia de ressuscitar espécies extintas tem sido um tema de grande interesse e debate. A ideia de reviver espécies extintas tem o potencial de beneficiar muitos aspectos diferentes da nossa sociedade. Ele poderia fornecer insights sobre o passado, ajudar a repovoar ecossistemas e até mesmo fornecer uma fonte de recursos renováveis. Também pode ter um efeito profundo na população humana, permitindo-nos trazer de volta criaturas vitais para a nossa cadeia alimentar e para a economia global. Ao mesmo tempo, reviver espécies extintas levanta muitas questões éticas e morais. Cientistas e conservacionistas estão agora debatendo as implicações da desextinção e como ela pode afetar o mundo natural. Além disso, a reanimação de espécies extintas representa um grande desafio para o estado atual dos esforços de conservação, pois pode levar à complacência e à diminuição dos esforços para proteger as espécies existentes. As imagens mostradas nesse vídeo são de animais que correm o risco de extinção, animais que já foram extintos, e animais que foram redescobertos novamente. Mas, há também alguns outros animais que certamente vocês gostariam que estivessem entre nós. Veremos os casos históricos de espécies extintas, o estado atual dos tesouros perdidos e as possibilidades científicas de desextinção. Também exploraremos as implicações éticas e morais de reviver espécies extintas e os potenciais benefícios e desvantagens de fazê-lo. Os casos históricos de tesouros perdidos, em que o mundo viu desaparecem nos últimos séculos. Embora a extinção seja um processo natural, a taxa de extinção das espécies tem aumentado significativamente devido às atividades humanas. Entre as muitas espécies que foram perdidas, algumas das mais icônicas e conhecidas são o pássaro dodô, o pombo passageiro e o mamute lanoso. O pássaro dodô é talvez a espécie extinta mais famosa. Habitou as Ilhas Maurício, no Oceano Índico até meados do século XVII. O dodô era um pássaro grande e sem voo que crescia até 1 metro de altura, pesava próximos dos 20 quilos. Foi caçada até a extinção por marinheiros e outros que o usavam como fonte de alimento. O pássaro dodô era tão conhecido que até apareceu como personagem em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll. O pombo passageiro foi outra espécie icônica que foi extinta. Já foi a ave mais abundante da América do Norte, com uma população estimada em mais de 3 bilhões. Os pombos passageiros eram caçados por sua carne e ovos suculentos. O seu número declinou rapidamente no século XIX. O último pombo passageiro conhecido, chamada Marta, morreu no zoológico de Cincinnati em 1914. O mamute lanoso era uma espécie de elefante grande e peludo que vivia nas partes setentrionais do mundo. Ele foi extinto há cerca de 4.000 anos devido a uma combinação de mudanças climáticas e caça humana. O último mamute lanoso conhecido foi descoberto na Sibéria em 1901 e desde então tem sido preservado no permafrost.
Estas são apenas algumas das espécies icônicas que foram extintas nos últimos séculos. É importante lembrar que a extinção é um processo contínuo e que novas espécies estão se extinguindo a cada dia. Muitas dessas espécies extintas não têm esperança de serem revividas, mas aquelas que ainda contêm exemplares pelo mundo ainda mantêm as chances de reverter essa triste realidade. O reino animal está cheio de maravilhas vivas, porém foram anos e anos castigados com a matança e a caças predatórias em muitos países. Muitas espécies foram levadas à extinção, e outras estão à beira de desaparecer para sempre. À medida que a população humana cresceu, também cresceu a invasão dos habitats de muitas espécies, causando um colapso em algumas reservas. O rápido aumento nas taxas de extinção de espécies é alarmante. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a taxa de extinção de espécies é de 100 a 1000 vezes maior do que a taxa natural. As atividades impulsionadas pelo homem são a principal causa dessas estatísticas alarmantes da caça e também do contrabando ilegal de animais, e também de algumas partes. Tanto para o seu consumo ou o contrabando de partes desses animais, em que muitos países ainda costumam cultivar hábitos tradicionais que foram passados por gerações. A poluição das indústrias ainda causa grande impacto em áreas de reserva ecológicas. A destruição desses lugares naturais também acelera o processo de extinção. Isso obriga os animais a se locomoverem a outras regiões, causando desequilíbrio em outros lugares. O esgotamento do reino animal foi ainda mais exacerbado pelas mudanças climáticas, com muitas espécies incapazes de se adaptar a um ambiente em rápida mudança. As mudanças climáticas causaram condições climáticas extremas, que tiveram um efeito devastador sobre as espécies, levando à sua extinção. Essas espécies, e muitas outras como elas, representam uma grande perda para o reino animal e para o planeta como um todo. A ideia de reviver espécies extintas é um sonho para muitas pessoas, mas será mesmo possível? Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse no potencial de reintrodução de espécies extintas, seja por causas naturais ou por atividades humanas. A maneira mais realista de trazer as espécies de volta à vida é através da reintrodução. Isso envolve selecionar cuidadosamente e reintroduzir espécies em seu habitat nativo, com a esperança de que elas possam estabelecer uma população viável e apoiar um ecossistema autossustentável. Este é um processo lento e difícil, pois a reintrodução de espécies requer um profundo conhecimento de todo o ecossistema, do comportamento da espécie e do impacto da reintrodução no ambiente. O uso da tecnologia de clonagem também é uma maneira possível de trazer espécies extintas de volta à vida. Esta tecnologia fez um enorme progresso nos últimos anos, e os cientistas a usaram para tentar a clonagem dos animais como o Ibex pyreneus e o extinto quagga. No entanto, ainda está longe de ser capaz de clonar animais de grande porte, como um mamute lanoso ou quem sabe um dinossauro. Além dessas duas opções, o uso da tecnologia de desextinção é outra maneira potencial de trazer espécies perdidas de volta à vida. Essa tecnologia conta com o uso de cruzamentos seletivos, edição de genes e outras técnicas para recriar espécies extintas. É um tema altamente controverso, com muitos cientistas argumentando que poderia ter sérios impactos ecológicos e implicações éticas. O problema de tentar clonar seria o uso de células dos antigos animais, caso as encontre preservadas e introduzir a partir de outro animal próximo a eles. Isso seria a criação de uma espécie híbrida, que, se desse certo, poderíamos ter um Jurassic Park real nos dias modernos. Mas, sendo híbridos, não seriam 100% animais selvagens. Será que é possível isso? O potencial para o renascimento de espécies extintas é uma perspectiva empolgante, mas é importante entender os desafios e potenciais impactos de tal empreendimento. A reintrodução de espécies, a tecnologia de clonagem e a desextinção colocam desafios únicos que devem ser enfrentados para garantir que estamos fazendo o que é melhor para a espécie e nosso meio ambiente.
Os desafios envolvidos na reintrodução de espécies extintas incluem encontrar habitats adequados e diversidade genética apropriada para as espécies, bem como gerenciar o potencial de competição e predação. A clonagem, por outro lado, requer um profundo conhecimento da genética e um pool genético robusto, bem como a capacidade de armazenar e transportar com segurança o material genético necessário. A desextinção, por sua vez, requer uma abordagem multifacetada, pois requer conhecimento da espécie como um todo, bem como a capacidade de editar e manipular genes com precisão. Os benefícios potenciais de reviver espécies extintas são claros: poderia permitir-nos recriar espécies perdidas, restaurar ecossistemas e criar fontes de diversidade genética. No entanto, é importante considerar as implicações morais de tais esforços, pois devemos nos perguntar se é correto trazer de volta espécies que foram perdidas devido às atividades humanas. Isso seria brincar de serem Deus? Não se trata simplesmente de clonar o material genético do animal, pois as condições de seu ambiente podem não ser mais adequadas para sua sobrevivência nos dias atuais. Além disso, há preocupações de que a espécie possa introduzir doenças no ambiente que possam ter um impacto negativo no ecossistema. Imaginem se algo der errado, e esses animais puderem também trazer novos tipos de doenças. E vocês viram os resultados nesses anos com uma gripezinha criada em laboratório. Em última análise, a decisão de buscar a desextinção deve ser baseada na consideração cuidadosa das possibilidades científicas, dos benefícios e riscos potenciais e das implicações morais. Os tesouros perdidos do reino animal são uma fonte de fascínio para muitos, e é fácil perceber por quê. Acredita-se que a taxa de extinção atual é muito maior do que a Terra é capaz de se recuperar naturalmente, e isso se deve às atividades humanas. O custo da tecnologia de clonagem é alto, e a taxa de sucesso ainda é baixa, sendo assim se torna inviável esse projeto em grande escala. Temos o direito de trazer de volta espécies extintas? E em caso afirmativo, quem deve ser responsável pelo seu cuidado e manutenção? Mas, as pesquisas também poderiam ser usadas como uma ferramenta para explorar a evolução das espécies. Em conclusão, os tesouros perdidos do reino animal representam uma fonte de fascínio e tristeza. Embora o potencial de revitalização de espécies extintas exista, ainda há muitos desafios para a desextinção. Olhando para o futuro, é importante considerar as implicações morais da pesquisa de ressurreição. Devemos também ter em conta os potenciais benefícios, uma vez que poderia ser utilizado para restaurar ecossistemas e proteger espécies que correm o risco de serem extintas. E a pergunta de milhões: vocês acham que o planeta Terra tem a capacidade de se autorregenerar por natureza própria? E através dele os animais extintos poderiam voltar à vida? Simplesmente aparecer do nada?